O que é que Harry Potter, Rock, Rei Leão, Matrix, Star Wars, Homem-Aranha e Jesus... Enfim, o que é que todos esses filmes e personagens podem ter em comum com seus artigos? Se você pensou que todos eles contam uma história ou são personagens que fazem parte de uma história, você acertou. E a história é das formas de escrita que mais atraem e retém os telespectadores e os seus leitores. Nesse vídeo você vai ver como pode usar no seu conteúdo SEO a mesma estrutura usada em Harry Potter e muitos outros filmes e livros como os que eu citei, e vai ver como isso vai deixar os seus leitores com os olhos brilhando, vidrados nos seus artigos. E aí, meus queridos, beleza? Meu nome é Rafinha Soares e você pode apostar todas as suas fichas que usar uma estrutura de história para produzir os seus artigos, sejam ele para você ou para os seus clientes, certamente vai fazer com que os leitores fiquem ainda mais atentos aos seus conteúdos. Quando você pega um artigo para analisar, principalmente falando em artigo para SEO, o mais comum é você ver artigos formatados como listas, como guia passo a passo ou como conteúdo de comparação. E esses tipos de conteúdo funcionam muito bem para informar e educar o seu leitor, mas muitas vezes ele não funciona para cativar e emocionar esse leitor. É nesse momento que entra o uso da estrutura de história nos seus conteúdos. E você pode aprender a se aproveitar dessa estrutura assim como acontece em muitos livros e filmes. Só que esses filmes que eu citei, por exemplo, não usam simplesmente uma estrutura de história aleatória durante seu desenvolvimento. Eles e muitos outros usam uma das estruturas mais famosas de se contar história, conhecido como a jornada do herói. Mas para você entender como pode usar essa estrutura para produzir os seus artigos, eu preciso primeiro começar te explicando melhor o que é a jornada do herói. A jornada do herói é um modelo de narrativa ou um método de contar história que foi criado por Joseph Campbell em 1949, ou pelo menos ele foi destacado por Campbell, já que se você notar bem nos exemplos que eu citei lá no começo do vídeo, tem ao menos uma história ali de um pouquinho antes de 49. Mas sim, também podemos dizer que foi Campbell que nos apresentou o monomito, que é um outro nome dado para a jornada do herói, lá no seu livro O Herói de Mil Faces, de 1949. Nesse livro, ele estudou e analisou várias histórias, entre elas até mesmo algumas histórias religiosas, e percebeu que muitas delas tinham um padrão. Todas essas histórias tinham uma divisão em 3 atos: a partida, ou o início, o trajeto, ou o meio, e a chegada, ou o fim, claro. E esses 3 atos eram quase sempre compostos por 12 passos, que já eu vou falar deles. Mas foi nas mãos de Christopher Vogler, um roteirista muito conhecido até hoje, que a jornada do herói ganhou um corpo e um entendimento mais popular. Vogler usou como base a teoria de Campbell para criar o guia A Jornada do Escritor, Estruturas Místicas para Novos Escritores. Guia esse que foi publicado em 1992, onde ele reapresentava, com a roupagem que é mais famosa hoje em dia, os 12 passos da jornada do herói. Outro fato interessante é que Vogler também foi o principal responsável por levar esse método de roteiro para dentro da Disney. E quando eu te falar quais são esses passos, você vai ver que conhece muita história da Disney que segue esse modelo. Então vamos a eles. A jornada do herói, originalmente de Joseph Campbell e adaptada por Christopher Vogler, tem 12 passos ou 12 etapas. E essas 12 etapas, bem resumidamente, são: aqui é onde o autor mostra a vida normal do herói antes da história dele começar. Mostra quem ele é, onde e como ele vive, com quem ele vive e por aí vai. Nessa fase, um problema ou uma aventura é apresentada ao herói. Nosso herói recusa ou demora a aceitar a aventura, geralmente por medo ou mesmo por desprezo pelo acontecimento do chamado aventura, talvez não achar que tem algo a ver com ele o problema ou coisa do tipo. O herói encontra um mentor, alguém sábio que o convence a aceitar o chamado e que ajuda o herói a se preparar para a aventura, seja dando informações ou até mesmo dando treinamentos. Nessa parte da história, o herói abandona o seu mundo comum para entrar no mundo especial ou mundo mágico, dependendo da história. Essa é a fase onde a maior parte da história se desenvolve. O herói passa por testes, encontra aliados, enfrenta inimigos e aprende as regras do mundo especial, ou do mundo mágico, como a gente falou. O herói vai cumprindo e passando pelos primeiros desafios e cada vez chegando mais perto do problema principal. Ele finalmente chega na maior crise da aventura. Aqui, tudo é questão de vida ou morte.
O herói enfrentou seu principal desafio e venceu. Por isso, ele recebe uma recompensa, que é o famoso Elixir na jornada do herói. Agora, o herói começa o caminho de volta para o mundo comum, e esse é um momento que pode ficar subentendido ou nem ser citado na história. Essa fase pode ser o reconhecimento do herói por ele ter vencido o que ele enfrentou, ou um último teste que ele precisa enfrentar no caminho de volta. Nessa última fase, o herói retorna ao mundo comum com o Elixir, que foi o prêmio da vitória, para ajudar a quem mais precisar. Mas o nosso herói, ele agora mudou com sua jornada e nunca mais será o mesmo. Para você entender ainda melhor, deixa eu tentar exemplificar esses 12 passos com a história que está na capa e no título desse vídeo. Sem entrar no mérito do papel de péssimo ser humano interpretado pela autora, não tem como não concordar que as histórias dos 7 livros principais do Bruxinho são um sucesso, além de todos os outros livros e filmes da franquia Harry Potter. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E esse sucesso se deve muito pela forma que essas histórias são contadas. E qual é essa forma? Você acertou se você respondeu a jornada do herói, é claro. E se você errou, deixa pra lá, vamos prosseguir. Eu vou tentar exemplificar aqui da forma mais simples possível os 12 passos do monomito dentro da história de Harry Potter. Mais especificamente dentro do primeiro livro, ou primeiro filme, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só uma observação rápida aqui, vai ter spoiler. Mas se pensar bem, o filme é de 2001 e o livro foi lançado no Brasil em 2000. Então, nem dá pra contar mais como spoiler, né? Harry Potter é apresentado como um garoto comum, morando na casa dos seus tios e do seu primo. Harry recebe uma carta misteriosa e é convidado para estudar em Hogwarts. O tio de Harry é quem faz essa parte inicial da recusa, quando rasga as cartas para que Harry não possa estudar em Hogwarts. Harry conhece seu primeiro mentor ao receber a visita de Hagrid. Digo primeiro porque depois tem um Dumbledore também. Essa fase acontece quando Harry vai pela primeira vez para o mundo dos bruxos pelo Beco Diagonal, onde compra tudo o que precisa e de lá vai para a famosa plataforma 934 do metrô para então chegar em Hogwarts. Na nova escola, Harry conhece Rony, Hermione e outros amigos, ganha inimizade da galerinha da Sonserina, descobre a existência daquele que o nome não se deve falar e descobre também sobre a existência da Pedra Filosofal. Harry, Rony e Hermione passam por Fofo, atravessam a Sala das Chaves, vencem um xadrez de bruxo e Harry encontra o Professor Quirrell. Harry descobre que o Professor Quirrell está parasitado por Voldemort e enfrenta os dois. Harry encontra a Pedra Filosofal no seu bolso quando olha no espelho, consegue derrotar Quirrell e Voldemort, mas Voldemort foge. Agora, Harry se recupera em Hogwarts e se prepara para retornar ao mundo dos trouxas, que é como os bruxos chamam o mundo comum dos humanos. Harry e seus amigos têm os seus feitos reconhecidos e ganham o troféu das casas, com uma grande ajudinha do Dumbledore, é claro. Eu concedo à casa Grifinória 60 pontos. Grifinória ganha a Taça das Casas. Será que a Sonserina nunca pensou em impedir a recontagem impressa dessa pontuação? No final, Harry retorna para o mundo dos trouxas e espera ansiosamente pelo ano seguinte. Se antes ele não se adaptava ao mundo comum e à casa dos seus tios, agora ele descobriu o seu lugar no mundo dos bruxos, o seu mundo da magia. E esse é o método que a autora usa dentro de basicamente toda a franquia. Se você forçar um pouquinho, consegue até montar um passo a passo da jornada do herói dentro de toda a história dos 7 livros. Desde o momento que o Harry é apresentado pra gente ainda criança no mundo comum, até a última cena do último livro, do último filme, mostrando ele retornando pro mundo comum depois de...
Esse spoiler final ele é de 2011, mas aí se você ainda não leu os livros ou viu os filmes, eu te convido a então ler de graça todos os livros da saga Harry Potter. É só você clicar no link da descrição aqui do vídeo ou no link que vai estar no primeiro comentário fixado, que lá você vai ver como fazer. Voltando à nossa jornada, vale deixar claro que nem toda história que usa a jornada do herói como base precisa necessariamente passar pelos 12 passos, ou mesmo passar por esses passos nessa ordem específica. Muitas histórias que você consegue enxergar o método de Campbell e Vogler acabam pulando alguns passos, ou então pelo menos mudando a ordem da execução desses passos. Mas o que se mantém sempre intacto dentro dessas histórias é a estrutura de 3 atos. E é com essa estrutura de 3 atos que eu vou mostrar para você como Harry Potter vai te tornar um redator freelancer melhor. E se você tá prestando atenção em todo o vídeo, já entendeu que o que eu vou fazer é te mostrar como usar a jornada do herói na produção dos seus artigos SEO. Como eu falei, não é necessário que você tente criar conteúdo para cobrir os 12 passos do monomito na hora que for aplicar esse método nos seus artigos, mas você precisa entender e seguir algumas regrinhas importantes na hora de criar a sua linha de raciocínio, seu storytelling, para que esse conteúdo seja realmente atrativo para o seu público. E no fim das contas, é para isso que a gente é pago, né? A primeira regra é algo que eu já deixei claro desde o início do vídeo. O seu conteúdo precisa estar dividido em 3 atos: partida, o caminho e a chegada. Quem deve ser o herói da história que você está contando? Segura as pontas aí, ô egocêntrico. A não ser que você esteja contando especificamente a sua história ou a história da sua empresa, o herói no seu conteúdo deve ser o seu leitor, mais especificamente o seu possível cliente. Mas fica tranquilo que você já vai aparecer nessa história mais pra frente. Dentro do primeiro ato, você tem que apresentar para o leitor algo que o coloque em movimento, coloque para pensar. Isso pode ser um problema, uma oportunidade ou qualquer coisa desse tipo. No decorrer da sua história, mais especificamente no segundo ato, o seu herói ele tem que ter alguma transformação que venha do enfrentamento desse problema que você apresentou. Para ajudar o herói a superar o problema, ele vai precisar de um mentor e de aliados. E é aí que aparece você e a sua solução, seja ela o seu produto, o seu serviço, o seu conhecimento ou o que for que você tenha para oferecer para o seu cliente. O seu leitor tem que sentir que o seu produto ou o seu serviço ajudaram ele a superar o problema apresentado, ou seja, que você e a sua solução ajudaram ele a vencer a batalha. No fim de tudo, o seu leitor tem que voltar para o mundo comum com seu problema resolvido e como uma pessoa renovada, podendo até mesmo ajudar outras pessoas. Seguindo essas regras que se baseiam nos 12 passos da jornada do herói, a gente consegue tranquilamente montar o nosso conteúdo mais atrativo usando o método de 3 atos. Para deixar a coisa mais familiar para você que é redator freelancer, a gente pode começar substituindo o que a gente apresentou inicialmente como partida, caminho e chegada por introdução, corpo ou desenvolvimento do conteúdo e conclusão. Fica melhor assim pra gente, né? E aí, a gente começa pela introdução. Nesse ato, você prepara o cenário para sua história. Você apresenta aqui o seu herói e o mundo em que ele vive antes da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço entrarem na história. Lembra sempre que essa história é sobre ele, não sobre você. O seu leitor é o herói da história. Na introdução, você também precisa contextualizar as motivações do seu herói. Deve ter algum desafio que ele precisa superar. Talvez seja a necessidade de adaptação às novas circunstâncias de trabalho ou de vida. Talvez seja a ameaça de um concorrente. Talvez seja a ameaça, por exemplo, da inteligência artificial. Ou até mesmo, talvez seja o desejo de ficar rico ou morrer tentando. Seja o que for, isso motiva o herói a deixar o seu mundo comum e iniciar uma jornada difícil e arriscada. Só que não é tão fácil assim para o seu herói partir. O problema parece muito mais difícil, muito caro ou muito demorado. Então o herói começa a hesitar no compromisso de superar o desafio. Ele encontra as famosas objeções. É aqui que você pode intervir, fazer uma pergunta ou levar o seu herói a perceber que ele não pode deixar as coisas como estão e deve embarcar em uma aventura. O
O segundo ato é o corpo da sua escrita. Aqui, você precisa colocar o seu herói em uma situação difícil. O seu herói deve passar de obstáculo em obstáculo, superando alguns e não conseguindo superar outros. É nesse momento que você aparece como um mentor sempre que seu herói estiver com um problema e ajuda a seguir em frente na jornada, oferecendo uma possível solução para aquele problema. O segundo ato deve chegar em um clímax que determina o destino final do herói. Depois desse ato, o mundo dele nunca mais vai ser o mesmo. Quando seu leitor superar o problema que o seu negócio ajudou a resolver, ele tem que se sentir vitorioso, ele tem que se sentir transformado. Senão, a jornada do seu herói será um fracasso. A conclusão, ela segue o clímax. O herói sofreu os altos e baixos da história e agora está pronto para voltar para o seu mundo comum, mas agora com a solução em mãos para o ajudar. E você tem que focar que o herói, ele agora está renovado depois de vencer a batalha que você o ajudou. A jornada dele mudou para sempre. No final, você pode incluir algumas cenas que descrevem como o herói está vivendo a sua nova vida em seu mundo comum usando a sua solução. Outra coisa que você pode fazer na sua conclusão se quiser deixar espaço para uma sequência, ou seja, deixar espaço para a leitura de outros conteúdos seus, o que provavelmente você vai querer fazer, você pode terminar sua história deixando um suspense que sugira que tem ainda mais o que o leitor explorar. Quando os leitores ficarem curiosos com esse suspense, a tendência é que eles continuem a jornada deles no seu site, lendo os seus artigos. Aqui, uma CTA matadora faz muito bem esse papel. E é assim, meu querido redator e redatora, compreendendo e aplicando Jornada do Herói nos seus conteúdos, você não só cria artigos mais atrativos, mas também estabelece uma conexão emocional bem mais forte com os seus leitores, ou seja, com seus heróis. Lembra que eu te perguntei lá no começo o que Harry Potter e as outras obras tinham em comum com seus conteúdos? Além da resposta ser que todas elas usam a jornada do herói para ser o caminho da sua história, também podemos dizer que todas elas são um sucesso e que cativam demais os seus públicos, os seus leitores e os seus espectadores. Vai me dizer que você não quer isso para os seus artigos. Só não esquece, eu vou te lembrar sempre, que o herói da sua jornada não é você. O herói da sua jornada é o seu leitor. É o seu cliente. A sua missão aqui, na hora de criar o seu conteúdo, é proporcionar para ele uma jornada rica em conhecimento, aprendizado e transformação. Usando essas regras, você não só entrega conteúdo foda, mas também fortalece a sua imagem, a imagem da sua empresa ou da sua marca, como a de quem tem todas as ferramentas necessárias para o sucesso do leitor, para a vitória do seu herói. Então, que a magia da jornada do herói esteja cada vez mais presente nos seus artigos, transformando simples leitores nos seus principais clientes, os heróis da história. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comenta no vídeo contando o que achou e não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas que também podem achar interessante conhecer o conceito da jornada do herói e entender como podem usar isso como redator freelancer. Isso me ajuda a saber se você gostou desse tipo de conteúdo e também incentiva um bocado a criar cada vez mais aqui. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tem vários outros vídeos que você pode assistir no canal e eu espero vocês nos próximos.